Bom, voltamos a falar hoje sobre por que eu não sou nem serei um católico romano. Por que eu estou respondendo essa pergunta? Porque há pessoas dizendo, não, porque nós temos que voltar à igreja mãe, a mãe de todas, a igreja que Jesus fundou, a igreja que Pedro fundou, todos os protestantes fazem parte de uma cisão, de uma ala cismática da igreja, e nós estamos errados. A verdade é que muitos estão voltando porque estão procurando chão, estão procurando algum tipo de orientação, estão procurando alguma coisa sólida, porque a igreja evangélica está muito mundana, muito secular, né? Muito confusa, tem de tudo. Mas isso também existe dentro da própria Igreja Católica. Eu não estou aqui para criticar católicos, não quero criticar católicos. Eu tenho amigos que são católicos, da Renovação Católica. Nós temos que entender que 1.500 anos da Igreja, pelo menos no Ocidente, só tinha uma igreja, só uma. Era a Igreja Católica. Não foi romana no início, começou em Jerusalém, foi para Antioquia. Realmente, com o tempo, se firmou que o bispo de Roma se tornaria o pai de todas as igrejas, muito embora houvesse uma época em que havia dois papas, né? Tinha um papa francês e tinha um papa italiano. Isso mexe bastante nessa questão de sucessão apostólica. Mas, como eu falei, eu não estou querendo entrar no debate, até porque eu não tenho mais idade para debate. Eu só quero falar por que eu e algumas pessoas com quem eu tenho falado que talvez estejam um pouquinho confusas sobre por que não estamos voltando para a Igreja Mãe. Eu já falei sobre as primeiras duas razões e hoje eu vou falar sobre a terceira. Mas um dos argumentos que eu ouço, e eu vou traçar isso muito rapidamente, é que vocês abandonaram os pais da Igreja. Nós temos os pais da igreja, a literatura patrística, mas a igreja protestante também tem como referência patrística, não é? O problema foi no século XV, né? 1.500 anos após Cristo, 1.400 anos após Cristo, é que houve uma constatação de grandes problemas doutrinários, e também de um nível de corrupção muito grande. Havia os papas Médicis que tinham até concursos para ver quantos filhos podiam ter. Era uma época muito difícil, uma época muito complicada, em que a igreja tinha se tornado o poder, né, na Europa. E qualquer um que discutisse isto, que levantasse questões, poderia ser até queimado à estaca, né, como herege, como Lutero correu o risco de ser, né? Mas Lutero não foi o início da reforma protestante. De fato, havia já, digamos, tremores muito antes, até um século antes da reforma. E antes de Lutero surgiu um católico preeminente chamado Erasmus, da igreja na Holanda. Fazia parte de uma comunidade chamada os Irmãos da Vida Comum. Outro membro dessa comunidade foi o Tomás de Akempis, que escreveu A Imitação de Cristo, talvez o devocional mais popular de toda a história, mais vendido de toda a história. Só a Bíblia vendeu mais do que A Imitação de Cristo. Eu li A Imitação de Cristo, aliás, mais de uma vez li A Imitação de Cristo, escrito por um católico de Holanda, que tinha, obviamente, elementos lá que eu não creio, mas que foi de enorme valor. E nós temos que entender que nós temos muito que aprender, especialmente com os pais da igreja. Lutero foi um monge agostiniano. E para entender isso, durante 1000 anos, a teologia de Agostinho foi lei na igreja católica universal. Foi Agostinho. A teologia agostiniana foi a base, até surgir
na época, no fim da era medieval, o movimento escolasticismo, e surgiu uma figura, um monge mendicante brilhante chamado Tomás de Aquino. E ele escreveu a sua obra-prima, o Suma Teológica, que inicialmente foi até rejeitado pela igreja como herético, mas acabou sendo adotado e substituiu, depois de 1000 anos, toda a teologia agostiniana. Agora, os reformadores eram peritos em literatura patrística. Calvino, aliás, o autor que ele mais citou nas institutas da religião cristã foi Agostinho. E o próprio Lutero foi um monge agostiniano. O que aconteceu com Erasmus é que ele fez parte, aliás, ele, de certa forma, deu um pontapé num movimento chamado de volta às origens, de volta às fontes. Ad fontes era o grito, era o brado, né? Ao ponto dele fazer uma nova versão, uma nova tradução do Novo Testamento no grego. E a tradução de Erasmus é base até hoje para a leitura do Novo Testamento na língua grega. E lá na Universidade de Paris, entre as pessoas que ele influenciou, também estava João Calvino, que acabou saindo da França. Ele era francês, ele se mudou para a Suíça. Ele foi confirmado como o pastor de Genebra por causa de um debate que ele teve que fazer na frente dos magistrados da Genebra, porque naquela época, e a história é longa, né, havia representantes dos dois lados, protestante e católico, para ver por onde a cidade iria, né? Porque as cidades estavam decidindo se tomavam parte com Roma ou se tomavam parte com esta ala protestante. E Calvino ganhou o debate por quê? Por causa da sua perícia em patrística. Então, dizer que nós abandonamos toda a teologia, a doutrina da Igreja Católica é errada. A Igreja Protestante se firmou em 1200 anos de teologia católica, né? Mas voltando às fontes. Bom, isto é uma longa história. Quem é perito em teologia histórica no nosso país é o Franklin Ferreira. Então, se quiser debates, é com ele mesmo. Eu já estou velho para debate, mas, enfim, só dizendo isso. Agora, a terceira razão pela qual eu não serei católico, não sou católico, é porque a Bíblia mostra muito claramente que o nosso intercessor junto ao Pai é o Senhor Jesus Cristo somente, né? Não existe outro nome pelo qual nós podemos ser salvos ou ser recebidos perante o trono da graça e sermos ouvidos nas nossas orações, né? Só Jesus Cristo salva. Nós não aceitamos Maria como corredentora, não oramos para Maria, oramos para Deus em nome do seu Filho, Jesus Cristo, e no poder do Espírito Santo. Também não aceitamos a intercessão dos santos, não há trânsito entre nós e os mortos, né? Então nós não oramos para santos para intercederem por nós. Nós temos acesso livre e desimpedido. Até porque a própria Bíblia diz que nós somos um povo eleito, sacerdócio santo. Eu tenho acesso ao Pai. Às vezes pessoas vêm pedir oração dizendo: bispo, sabemos que o senhor está assim com Deus. Ele diz: peraí, não. Não existe ninguém que tenha mais entrada para a sala do trono de Deus do que aquele que é salvo por Jesus Cristo. Não tem ninguém, não existe uma hierarquia no que tange o acesso a Deus. Se nós somos salvos, a paz foi feita pelo sangue de Cristo, nós temos acesso ao Pai em nome do seu Filho. E mais, nós sabemos que o Filho faz intercessão por nós, Romanos 8 fala sobre isso, que o próprio Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis, ele também faz intercessão por nós. Então, nós temos intercessores na própria pessoa de Deus e na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Não precisamos de santos fazendo intercessão por nós. Não precisamos de Maria fazendo intercessão por nós. Só Cristo salva, só Cristo nos dá acesso ao Pai. E é por causa disto e por causa dessa hierarquia, essa constelação de santos que a Igreja Católica afirma que eu não serei católico, não vejo necessidade de passar por este circuito, né? Eu tenho acesso ao Pai não por mérito, é pelo mérito de Jesus Cristo somente. É uma das razões.
que eu não serei. Então, só para esclarecer isso, semana que vem eu volto com mais uma edição. Até lá, eu volto a dizer, se você tem perguntas, pode entrar no meu Instagram, Bispo Walter, fazer a sua pergunta que eu procurarei responder. Até a próxima, até quinta-feira, que volta mais uma edição Religião Verdadeira. Até lá, que Deus te abençoe e guarde nesses tempos tão difíceis. Fico por aqui. Um abraço.